a provisão que Deus vai nos trazer, Ele vai nos trazer no meio do caminho. Ele vai dar a provisão no meio do caminho. E aí tem uma frase que o pastor Michael falou nas últimas reuniões que ficou na minha mente, que nunca mais saiu do meu coração, é que existem experiências que nós só vamos viver com Deus quando a gente não tem a provisão antes. Porque, por exemplo, se já aconteceu comigo de eu estar na igreja e ali sem provisão, sem recurso, tendo que ter o almoço, mas ali naquela correria, e eu falar, Senhor, o que vai acontecer? E daqui a pouco chegou uma, pastor, trouxe aqui uma quentinha pro senhor. E aí eu falei, caraca, Deus proveu, e foi uma experiência bonita. Aí eu fiquei pensando quando o pastor Mike falou essa frase, se eu tivesse o dinheiro, eu não teria essa experiência com Deus. Se eu tivesse já a provisão antes, eu ia levantar, ia comprar uma quentinha, ia fazer alguma coisa. Então, às vezes, a falta de provisão é o desejo do Senhor de ter experiência com a gente, né? Olá, queridos! Mais um podcast começando, mais um dia que o Senhor preparou para nós. Vamos nos alegrar com a sua palavra, alegrar com cada instrução que o Senhor vai nos entregar no dia de hoje. E Ele fala por meio da sua palavra, Ele fala por meio da palavra encarnada. E nós vemos aqui na Bíblia Sagrada, inclusive já deixe ela aberta aí, que hoje vamos estudar 1 Samuel capítulo 10. Olha só, Samuel unge Saul como rei de Israel e também veremos o povo escolhe Saul para ser o seu rei. Um total de 27 versículos para a gente conseguir extrair o máximo de conteúdo, o máximo de conhecimento e revelação no dia de hoje. Então, você que nos acompanha, seja pela TV, seja pelo YouTube, seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. E além de você ir de casa, sempre ligadinho de segunda a sexta, aqui nos estúdios eu estou em excelente companhia, começo apresentando um grande colega, um grande amigo de vários outros programas anteriores aqui no CJC. Você deve conhecê-lo muito bem. Seja muito bem-vindo, Joenison. E aí, Júlia Nobre, boa tarde a você que nos acompanha, boa tarde, pastor. E é um prazer voltar aqui ao podcast bíblico e estudando um livro também que particularmente eu gosto muito, a história de Samuel, de Saul, e vamos que vamos. Exato, eu me lembro até de quando a gente fez o podcast bíblico, que até então era um quadro dentro do Central e também se tornou um quadro dentro do Jaé, e nós estudamos 1 Samuel, eu tenho lembranças disso, né? Mas, Joe, fala um pouquinho pra gente da programação a qual você está apresentando atualmente. Que programa é esse? Do que se trata? Onde essa pessoa consegue assistir? Fala pra gente. Então, Júlia Nobre, toda quinta-feira às 21 horas, a gente está aqui no canal CJC com o meu talk show, que é o Nossa Night, sempre entrevistando pessoas aí com histórias sensacionais, com histórias de transformação, que tem aí servido para agregar muito para a vida das pessoas que estão assistindo. Então, eu faço esse convite para você toda quinta às 21 horas, aqui no canal CJC e também no nosso canal do YouTube, que é o canal CJC Oficial. Eu espero você, hein? Perfeito, não fique de fora. É um programa muito especial, você precisa assistir, conferir tudo que ele está ali apresentando, que vai ser bom para você, tá bom? E ajude também compartilhando. E lembrando, o podcast bíblico também está no canal do YouTube, canal CJC Oficial. Ali você confere todas as playlists dos capítulos, livros anteriores que a gente já estudou. Fica tudo salvo lá para você ficar por dentro de todo o conteúdo, combinado? Quem também está conosco é um líder jovem lá da IGD de Piabetá. Que alegria te receber mais uma vez, pastor William, seja bem-vindo. Obrigado, Júlia, obrigado pessoal de casa de estar mais uma vez aqui escutando a gente falar essas palavras de extrema sabedoria que só Deus mesmo para nos ajudar, né, Jô? Sim. Em nome de Jesus, mas eu sempre costumo falar que é uma oportunidade, é uma bênção, um privilégio, não só falar da palavra, mas falar ao lado de amigos e aos telespectadores também é uma bênção. Sim, vai ser uma grande bênção esse programa também. Fica ligadinho até o final, porque sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares, que vai abençoar ainda mais todo o ensinamento que será passado. E hoje, como eu falei, 1 Samuel capítulo 10, antes de começarmos a leitura, iniciarmos aqui a conversar sobre esse capítulo, vamos convidar o Espírito Santo, ele que é o autor de capa a capa. A gente lê Samuel aqui, mas ele foi apenas usado por Deus, um instrumento nas mãos de Deus. O autor por trás é o Espírito Santo. Então vamos convidar o autor para estar do nosso lado. E a bênção hoje eu vou pedir para o pastor William. Pode ser, pastor? Com certeza. Amém.
Meu Deus, nós estamos aqui em Tua presença, meu Pai, consagramos esse momento, meu Pai, de estudo, de leitura da Tua palavra a Ti, Senhor Jesus. Fazemos tudo para a Tua glória e pedimos, meu Pai, assim como o Espírito Santo, Ele nos ensina a orar como convém, coloca as palavras na nossa boca. Meu Deus, assim nós também pedimos, meu Pai, coloca as palavras certas na nossa boca para atingir, meu Pai, esse jovem, essa pessoa que está em casa, meu Deus, e que vai ser tocada pela palavra que penetra até a divisão da alma, meu Pai. E assim nós pedimos, meu Deus, que o Senhor venha ter liberdade. Usa-nos, meu Pai, com tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor William. E agora sim podemos começar. Você já abriu sua Bíblia, já preparou aquele caderno bonito para anotar tudo que Deus falar com você. Então agora sim a gente começa. Vamos no versículo 1, que nos diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a tua herdade? Aqui nós vemos Samuel ungindo Saul como rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E a unção, ela é um gesto simbólico, né? Carrega ali não só a consagração, mas dá autoridade, legitimidade para Saul poder assumir aquele posto. E do versículo 2 até o versículo 9, a gente vai ver Samuel anunciando diversos sinais que iriam acontecer no caminho, que Saul iria encontrar certos sinais e que isso ia confirmando o seu chamado, porque teve a unção, mas também a confirmação, e mais à frente veremos a aceitação pública de Saul também como primeiro rei. Mas falando sobre esses sinais, é interessante, eu vou ler com vocês aqui o versículo 3, que diz assim, do 3 ao 5. E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, e outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Falando sobre esses sinais, nós vemos que vão confirmando o chamado, vão confirmando a palavra que Samuel, o profeta, havia dado para Saul. E é interessante como Deus vai provendo de meios até, digamos assim, inesperados. Joe, a gente pode perceber que nessa jornada também Deus nos dá a missão, Deus nos dá as condições para serem feitas e vai confirmando esse chamado à medida que a gente vai caminhando. E é uma provisão que a gente pode ver que atinge todas as áreas, desde a área humana, a área emocional, a área espiritual, a gente vê aqui, até os pães, né? Algo que o ser humano precisa, um sustento, alimento. Então, na jornada, Deus sempre vai capacitando e provendo também. Deus ele é maravilhoso porque durante todo momento ele mostra que a gente não está sozinho, né? Assim como desde o início do ministério de Saul, né, capacitando ele com a unção, porque a unção ela é uma capacitação específica para uma missão. Sim. E Deus já tinha dado isso para ele. E depois disso, com os sinais, ele mostra que ele seria com Saul durante todo o reinado dele. E bom que Deus ele também mostra durante toda a Bíblia como ele foi com o povo de Israel no deserto, e não só nas coisas mais extraordinárias, né, que a gente já conhece, como a coluna de nuvem, né, na questão do sol pela manhã, aquele fogo que esquentava durante a noite. Então, em todo momento, Deus está nos capacitando para que a gente possa aguentar a jornada. Porque, de fato, a gente sabe que sozinho não tem como, né? Nós somos seres humanos, nós temos limitações pessoais, limitações emocionais, e com a gente hoje não é diferente. Deus ele já nos capacitou para missões específicas, né? Todos nós temos uma missão dada por Deus, e além de ele dar essa capacidade, durante toda a jornada, ele mostra que ele é com a gente, né? Exato, e algo me chama a atenção também, que em cada uma dessas provisões haviam pessoas envolvidas. Né? Então, assim, Deus vai usar pessoas para nos abençoar, Deus vai usar e colocar pessoas no nosso caminho. Então, assim, não seja você aquela pessoa que é totalmente fechada, entende? Que, de repente, já se decepcionou anteriormente, que, de repente, pessoas foram usadas ali, uma língua usada pelo diabo. Não sei, algum momento que a pessoa deu uma brecha e ali o inimigo usou a vida dela, e aí você se chateou. Mas, ao mesmo tempo que o inimigo pode usar pessoas,
a gente vê que Deus também usa as pessoas para nos abençoar, pastor William. Sim, com certeza. Tanto que essas pessoas aqui que a Bíblia diz que ofereceriam pães a Saul, e Saul deveria aceitar. E me chama a atenção porque aqui eu vejo uma clara, como o Joey falou, um claro momento em que Deus fala que ele ficaria provido de pão e provido do Espírito do Senhor, que a Bíblia diz que também estaria sobre ele. Então, eu vejo que quando o Senhor nos unge, quando existe uma unção na nossa vida, quando existe a capacitação, como o Joey falou, a unção que é colocada sobre nós, ele dá a provisão, assim como quando ele enviou os discípulos de 2 a 2, ele falou, não precisa levar nada que vocês vão encontrar no caminho. E aqui é a mesma coisa, Saul ele encontra no caminho, não é algo que assim, no caso de Samuel, ele prediz o que vai acontecer, mas ainda assim precisaria que ele tivesse a fé que encontraria no caminho. Então eu vejo que às vezes alguns jovens, algumas pessoas, elas querem tomar algumas atitudes somente baseadas se eu vejo concreto o que já está acontecendo. Eu vejo concreto a minha provisão, eu vejo concreto a minha casa, o meu casamento, não, está tudo pago, está tudo feito, está tudo já organizado. Só que às vezes a provisão que Deus vai nos trazer, ele vai nos trazer no meio do caminho, ele vai dar a provisão no meio do caminho. E aí tem uma frase que o pastor Michael falou nas últimas reuniões que ficou na minha mente, que nunca mais saiu do meu coração, é que existem experiências que nós só vamos viver com Deus quando a gente não tem a provisão antes. Porque, por exemplo, se já aconteceu comigo de eu estar na igreja e ali sem provisão, sem recurso, tendo que ter o almoço, mas ali naquela correria, e eu falar, Senhor, o que vai acontecer? E daqui a pouco chegou uma, pastor, trouxe aqui uma quentinha pro senhor. E aí eu falei, caraca, Deus proveu, e foi uma experiência bonita. Aí eu fiquei pensando quando o pastor Mike falou essa frase, se eu tivesse o dinheiro, eu não teria essa experiência com Deus. Se eu tivesse já a provisão antes, eu ia levantar, ia comprar uma quentinha, ia fazer alguma coisa. Então, às vezes, a falta de provisão é o desejo do Senhor de ter experiência com a gente, né? Exato, isso é muito forte. E Deus, na maioria das vezes, não vai dar as instruções completas. Veja Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela e vai para onde? Eu ainda vou te mostrar. Olha isso. Então, olha a fé. Por isso que é o pai da fé, né? Por tantas outras questões também, é claro. Mas também por isso, de confiar de que Deus iria orientar ele durante aquela jornada. Ele só precisava dar o primeiro passo, começar. E a gente vê que a provisão espiritual também veio, o versículo 6. E o Espírito Santo vai se encher de você, você vai profetizar, né? Vai mudar você em outro homem. Até corrigindo, né? Ele que vai ser cheio do Espírito Santo. Aí no 7, e há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declaro o que hás de fazer. Aí a gente vê no versículo 9, né? Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, assim como Samuel falou, né? E no versículo 11, aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viam que eis que como os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então a gente vê que era notório essa transformação que houve em Saul. Algo de dentro para fora. O próprio versículo diz isso. Algo mudou dentro do seu interior. E esse é o Espírito Santo. Ô Joe, tem muitas características humanas, né? Aquilo que Deus já até colocou em nós, mas que precisam ser refinadas muitas vezes. Esse é um dos papéis do Espírito Santo. Quantas mudanças que ele não vai mudando no nosso interior, até o ponto que fica notório para todos ao redor que, de fato, o Espírito Santo fez uma obra completa. E é lindo ver isso, porque está disponível para nós também estamos nesse processo, mas para cada um que está assistindo de casa, o Espírito Santo quer transformar a vida delas também. Você até citou a palavra que eu estava pensando aqui, que é a questão de processo, né? Deus, ele é um Deus de processos, porque a transformação, ela precisa de um caminho, ela precisa de um tempo, ela precisa de coisas que a gente passe para que aquilo traga transformação para a gente, né? E Deus, sabendo disso, ele permite que muitas coisas aconteçam para que, de fato, a gente aprenda. E a transformação, ela vem com isso. A gente imagina se Saul tivesse sido ungido e dali já fosse direto para o trono. Ele não teria passado por alguns processos, experiências, né, que ele passou. Só que, quando isso acontece na nossa vida, como você falou,
é notório, porque as pessoas que estão ao redor, elas começam a perceber. Quando a pessoa, Sim. ela de fato muda a vida dela, deixando Deus entrar, ela troca suas atitudes, as pessoas que estão ali mais perto, elas conseguem perceber, poxa, mas pô, meu pai era assim, não é mais, ele fazia, falava desse jeito, mas não é mais, tá diferente. Então, às vezes, a gente nem precisa abrir a nossa boca para falar, não, eu estou diferente, eu mudei. Não, às vezes a nossa atitude, fala muito mais forte do que as nossas palavras, né? E Deus, ele traz essa transformação pra gente. Traz, e assim, também a gente tem que ter a sabedoria de entender que nós também estamos nesse processo. Porque eu já vi várias vezes, acabou de chegar uma pessoa nova na igreja, começou agora, deu o primeiro passo. E aí, de repente, aqueles de dentro são os primeiros a atacar pedras, né? E condenam o jeito de falar, e condenam o jeito de vestir, não sei. Mas isso acontece, e que a gente possa ter essa sabedoria de entender que ela também está no processo, que nós também temos outras tantas coisas que precisam ser mudadas e refinadas, e entender, e ter misericórdia, e ensinar, porque quando a mudança vem pelo Espírito, isso é algo tão forte, porque é algo natural. A própria pessoa já vai chegar nessa conclusão, porque o Espírito Santo vai tocar no coração dela, e é lindo, porque é algo muito forte, muito poderoso. Então, ore também por essa pessoa, para que o Espírito Santo a toque, para que Deus toque dentro dela para poder gerar essa mudança de fato do espírito, sabe? E quando a gente vê aqui Saul, então ele fica até mais confiante, né? Porque viu os sinais que Samuel falou se cumprindo, cada um deles, o próprio Saul profetizando. Então a gente vê que Deus não abandona a gente na missão. Se estamos de acordo com a vontade dele, se estamos de acordo com aquilo que ele nos ordenou, ali tem a bênção, ali manda também a provisão, manda tudo que nós precisamos para poder concluir essa missão. E aí do versículo 10 ao 12... a gente vai ler, aliás, eu até já li, né, com vocês, mas a gente vê a ação do Espírito Santo selando esse chamado. Pastor Willy, não tem como a gente estar na missão, estar no chamado, sem a presença do Espírito Santo. A pessoa pode até tentar, até forçar uma situação, mas não vai ser a mesma coisa, porque o Espírito Santo, como nós vimos aqui, teve cada provisão, mas o Espírito selou todo o chamado, selou, confirmou todas as palavras que o profeta havia falado. Então, sem o Espírito não tem como, né, pastor? Não tem condições. Quando a gente pensa nas grandes pessoas da Bíblia Sagrada, aqueles que realizavam proezas, a Bíblia mesmo chega a falar, em Cristo nós faremos proeza, na presença do Espírito Santo, na presença de Deus. Eu lembro também do próprio Sansão, que a Bíblia diz que toda vez que ele fazia algo excepcional, algo grandioso em relação à sua força, sempre deixa claro a Bíblia que o Espírito do Senhor se apoderava dele. Então, eu creio que, por exemplo, existe a minha palavra rema, que é a palavra do meu chamado, que é Isaías 61, que a Bíblia fala que o Espírito do Senhor está sobre mim. E toda vez que a gente passa por alguma situação, que vem algum problema, ou até mesmo alguma luta emocional, ou até mesmo algo que a gente precisa lembrar daquilo que foi chamado, de onde foi chamado, quando eu leio essa passagem, eu lembro, eu não estou sozinho, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, essa capacidade a gente entende, antes de tudo, primeiramente, que a gente não está só, e segundo, sempre me lembra que só o que eu faço e o que ele me permite fazer é porque ele está sobre mim. Também não traz pra gente, e eu acho que, de repente, aqui, até mesmo uma das coisas que Saul, com o tempo, até se esqueceu, porque até aqui, se a gente for ver um pouco mais à frente, ele tem que esperar o Samuel para poder vir fazer o holocausto, e é justamente o que faz com que o reino seja passado dele lá na frente. Então, às vezes a gente, por ter o costume da presença de Deus estar em nós, como você falou, a gente às vezes ataca os outros, esquece dos processos dos outros e até mesmo do nosso processo, se esquece daquilo que o Senhor fez com a gente lá no início, daquilo como o Senhor nos tratou, de onde o Senhor nos tirou, e aí acaba perdendo aquilo que o Senhor tem preparado pra gente. Exatamente. Tem até uma frase que diz assim, né? O que você vê de bom em mim é Deus, é a ação do Espírito Santo. O que você vê de mal, de ruim, aí sou eu mesmo. Aí sou eu. Sou mesmo. Prazer. Isso não é se diminuindo, não. É só para você entender qual que é a sua posição diante de Deus. Ele que é o bom pai. Se tem algo de bom, isso vem dele, provém dele. Isso é uma capacitação dele do próprio Espírito. Então, Jesus falou isso, né? Pô, bom é Deus. Jesus falou que bom era Deus. Imagina a gente que se acha bom, né? Eu costumo falar que a gente é como um violão.
Ah, nossa, fulano tocou muito, mas é quem toca, porque Sim, o violão, o violão se tá ali. você tiver ali parado e Violão, você deixar, arrebentou, tocou você muito essa noite. pode ter que pegar um teclado Nord, nossa, Sim, que sim. teclado. O elogio está em quem tocou aquele teclado, porque se você deixar o teclado Exatamente. parado, não produz nada de bom. Sim, e desafina o violão, desafina. Exatamente, deixar sozinho ainda faz É verdade, vai enferrujar, vai ter que arrebenta a trocar. corda, é só... Excelente exemplo, é exatamente Parabéns, violão, isso. pela linda apresentação. Imagina o cara Certo mesmo, tocando né? aqui, todo mundo sai, a pessoa vai lá no altar, caraca, que teclado, olha, você já arrebentou. A pessoa, ué, É só um instrumento. não faz sentido, e nós somos esse instrumento. Então, se coloque também à disposição do Senhor, que você vai ver que Ele sabe tocar o violão, né? Ele Exato. sabe fazer bom uso, e é tudo para a glória dele. É interessante aqui no versículo da parte desde o 17 até o versículo... cadê o versículo que termina esse capítulo 27? 27. A gente vê o povo escolhendo Saul para ser o rei, ou seja, tendo aquela nomeação pública de que ele seria o rei de Israel. Aí teve vários sorteios ali, onde foi sendo encaminhado, foi afunilando ainda mais e até que chegou em Saul. Aí o versículo 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. Porque ninguém achava Saul. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali. E pôs-se no meio do povo. E era o mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram, viva o rei. Aí que é engraçado, né? Porque a gente vê pensa num rapaz muito alto, se escondendo entre algumas caixas, algumas bagagens. A gente vê que ele estava com medo, de repente, estava com receio. O que você nos diz, Joe? Será que ele estava ali se sentindo inseguro, incerto, sendo que já teve vários sinais que confirmaram? Será que era uma insegurança dele, da capacidade dele? O que você acha? Então, eu acredito que tem a ver também com um certo temor e insegurança, né? Porque mesmo ele tinha sido ungido, ele viu alguns sinais se cumprindo, Uhum. só que ainda assim restou ali um medo, vamos dizer assim, uma insegurança para estar ali diante do povo, né? E às vezes isso acontece mesmo, né? Eu lembro daquela passagem de Elias, né? Assim, que depois que ele tinha acabado com os profetas de Baal, e ele recebeu ali uma afronta da Jezabel, e ele falou, quer saber, eu vou embora, ela vai me matar. E ele ficou recluso, né, numa caverna, e muitas vezes isso acontece com a gente também. A gente recebeu o chamado do Senhor, nós recebemos a unção, recebemos ali a capacitação, mas diante de alguns problemas específicos, de algumas lutas, a gente também se esconde, a gente não quer estar ali à frente, só que Deus ele já deu toda a capacidade pra gente, mas isso mostra que a gente também está sujeito a essas coisas, mesmo sendo É o lado chamados humano, pelo né? Deus, o nosso lado humano ele tá ali, então a gente precisa tomar, acho que todo cuidado também pra gente não se deixar levar por isso, né? Uhum. E outra, não se esconder atrás de bagagens, caixas, que são coisas pequenas perto daquilo que Deus tinha para Saul, entende? Então, muitas vezes a pessoa se coloca atrás de coisas tão pequenas, eu não digo assim insignificantes, porque para a pessoa Pode ser muito. é algo muito grande, muito difícil. Mas Deus já confirmou que estava com Saul, ele já tinha sido cheio do Espírito Santo, então a gente vê que o Espírito Santo já deu toda a capacidade, não tinha necessidade de... Eu fico imaginando a cena, gente, Ele um rapaz levantando, né? muito alto, escondido atrás. Aposto o William levantando ali. Tava maquiando, quando ele levantou, fica fazendo. Rapaz. É que Se os eu dois, tivesse os dois 30 estão sentados aqui, né? Assim dá, né? Olha lá. É, Assim tá ótimo, né? Quando levanta. Então não se esconda. Se Deus está te chamando, já falou seu nome, já te confirmou, já te encheu do Espírito, então você já tem todas as ferramentas necessárias para poder concluir essa obra. E falar em concluir, a gente vai agora finalizar este capítulo com um comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: o temor que Saul demonstrara ter para com Deus foi-lhe o bastante para ser ungido como comandante da nação de Israel. Antes de assumir a liderança, porém, ele recebeu a unção do Espírito do Senhor, que se apoderou dele, habilitando-o a cumprir a missão que lhe fora dada. Samuel anunciou-lhe vários sinais da parte de Deus, e naquele mesmo dia cada um deles se cumpriu.
como prova de que o Todo-Poderoso falava por intermédio dele. A ação divina em Saul resultou em uma mudança interior, mas isso não se manteve no decorrer do seu reinado, visto que ele desobedeceu ao Senhor e se mostrou insubmisso e arrogante. A vida de Saul nos ajuda a refletir sobre a necessidade de sermos um fiel servo de Deus até o fim. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor William. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Portas abertas sempre. E passa pra gente, pastor, o endereço de onde o senhor está, os horários. Fique à vontade. Obrigado, Júlia. Obrigado ao pessoal da produção. É sempre uma felicidade, uma honra estar ao lado de pessoas que a gente pode falar da palavra. A gente está ali em Piabetá. O Senhor está nos dando a possibilidade de a gente estar ali liderando a região dos jovens. Então, se você quer fazer parte do nosso grupo jovem, todo domingo às 4 horas da tarde, Benjamin Constant, número 65, eu faço o convite para você fazer parte dessa família, para que você seja habilitado a poder reinar, a poder ter esse chamado sendo pleno e completo na sua vida, em nome de Jesus. Amém, obrigado, pastor, e agradeço também ao Joenison, aliás, Joey, eu tenho que chamar de Joey. Mais fácil. Joey Santos. Então, todo mundo vai estar chamando de Joenison e ele gosta só do Joey, né? Que é mais minha mãe simples. que me chama de Joenison, eu falo, mãe, não. Mas, Joe, fala pra gente, qual igreja que você está frequentando, onde você é alimentado espiritualmente, para quem quiser e for da mesma região, está ali também ser abençoado. Fica à vontade. Atualmente eu estou com o pastor Igor lá na igreja em Copacabana, então para você que é aí da Zona Sul, venha fazer uma visita pra gente, tá bom? Todos os dias da semana. E o nosso endereço, nós temos 2 entradas, tá? Pela Avenida Atlântica, que é a Avenida Atlântica número 3.806, e também pela Nossa Senhora, ali 1241. Então, se você quer aí da Zona Sul, fique muito à vontade, com certeza ali toda a nossa equipe vai receber você de braços abertos e toda quinta-feira, nossa night às 21 horas aqui no CJC. Obrigado, Júlio, obrigado, pastor. Perfeito, obrigada, Joey, e muito obrigada a você aí de casa. Já passo aquele dever para você fazer a leitura prévia do próximo capítulo, 1 Samuel 11, e você volta para o próximo podcast para a gente continuar esse estudo tão maravilhoso. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe, um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!